Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Paulo Schwartzman, seu professor, e a gente chega agora no nosso último bloco da nossa aula de responsabilidade civil e IA, nossa terceira aula dentro da ideia de fundamentos de IA e o direito. Vamos consolidar esse aprendizado dessa aula. Primeiro ponto, a IA desestabiliza a responsabilidade civil clássica e os seus elementos. Isso é bem importante. Volta para aquela questão do caso prático que a gente falou no último bloco. Se você estiver fazendo a defesa, você vai utilizar a responsabilidade civil clássica. Se você estiver utilizando o ataque, se você quiser buscar efetivamente a responsabilidade civil de IA, você muito provavelmente vai ter a desconstrução. Você vai ter a mitigação, a atenuação do nexo causal, você vai ter, por exemplo, a evaporação da culpa, você vai utilizar a teoria do risco da atividade, esse tipo de coisa. Então, é importante que vocês entendam essa questão sobre polaridade. Segundo, diante da dificuldade de provar a culpa, a tendência jurídica global é a aplicação da responsabilidade objetiva, na ideia de quem ganha o bônus, arca com o ônus do negócio. De novo, isso já está virando uma tendência, isso já está ficando um pouco mais estabelecido. Essa é a parte que, digamos assim, é a mais estabilizada de um ramo que está muito pouco estável. Terceiro, negligência na área de A está se redefinindo como falha de governança, ou seja, ausência de auditorias de viés e de monitoramento contínuo sobre o sistema. E aí a importância de accountability, aí a importância da transparência da responsabilidade, do accountability, né? Aí a importância de você ter procedimentos que sejam efetivamente regulares e que sejam periódicos, assim. Então você tem que ter um procedimento que já está estabelecido, um procedimento que é regular, um procedimento que tem supervisão humana dentro do nível de supervisão humana que aquele tipo de procedimento exige. E isso é muito importante para que você consiga entender essa ideia de negligência para as pessoas que ainda querem aplicar a ideia antiga de negligência. Então vamos falar, eu não quero aplicar a ideia da responsabilidade objetiva, a despeito de ser em tese a mais aplicável, eu quero focar na negligência. Você pode tentar focar na parte de negligência, que acaba sendo muito mais uma demonstração de nexo, que é o nexo procedimental, falando sobre essa parte de ausência, deficiência do auditoria de viés, do nexo procedimental. Beleza. Próxima parte. O conceito do dano ele é expandido para incluir novas categorias. E aí eu coloquei aqui a discriminação algorítmica e a perda de uma chance. Eu coloquei entre parênteses, porque a perda de uma. Parênteses são aspas, porque a perda de uma chance ela já existe, né? Mas a perda de uma chance por decisão automatizada e opaca ainda não é algo muito comum. Mas no meu modo de ver, e pelo que a gente já tem até agora, seria plenamente aplicável. E por fim, o dever de transparência é a capacidade de explicar como que uma decisão foi tomada. O SHAI, o XAI, Explainable AI, a explicabilidade da inteligência artificial. É muito importante que você consiga, pelo menos, explicar a maneira como essa decisão foi tomada, como essa inteligência artificial funciona, que vira, na real, uma atividade, uma obrigação jurídica de mitigação de riscos. Ou seja, se você não consegue explicar como a sua inteligência artificial, a da sua empresa que você está defendendo, funciona, a sua batata esquentou. Então, assim, fica complicado você provar para um juiz que você adotou todos os mecanismos de proteção se você não consegue sequer explicar como a sua inteligência artificial funciona. Então, é importante um mínimo de explicabilidade, né? Explainable AI, para que você prove essa transparência, pelo menos no nível mínimo requerido para você não ser penalizado, e também mitigue esse nexo procedimental que está sendo utilizado ultimamente. Vamos pegar, então um pequeno quiz. Eu fiz um quiz até que tranquilo para a gente poder abordar os temas da aula de hoje. Diante da opacidade de um algoritmo caixa preta, né, e da dificuldade de se provar a culpa específica de um programador ou usuário, a doutrina moderna tem buscado uma nova forma de atribuir responsabilidade. Essa abordagem foca não em quem errou, mas em quem introduz a tecnologia no mercado, ofere o lucro e está em melhor posição para gerenciar os seus riscos inerentes. Essa abordagem é conhecida como XAI, o nosso SHAI, Explainable AI. B, soberania de dados. C, privacy by design. Ou D, responsabilidade pelo risco ou responsabilidade objetiva. Eu vou dar um pause para que vocês possam responder sozinhos e a gente vai explorar as alternativas. Voltamos. A primeira alternativa está errada. O Explainable AI é só uma obrigação que a empresa ela vai ter de minimamente conseguir explicar como essa inteligência artificial funciona. De novo, não é quebrar o segredo industrial da inteligência artificial do modelo de linguagem, mas é minimamente poder cumprir com requisitos básicos de transparência e explicar a dinâmica da inteligência artificial. B, a soberania dos dados absolutamente não tem nada a ver. É um conceito
tirado da LGPD e que não faz o menor sentido dentro daquilo que a gente está perguntando aqui. O Privacy by Design também é outro conceito que tem mais a ver com a LGPD, que seria a privacidade está dentro dos conceitos é, de como que é construído um aplicativo, de como que é construído a inteligência artificial, o site, de forma a proteger a privacidade das pessoas. Também absolutamente nada a ver. Sim, a nossa alternativa correta é a alternativa D, que é a da responsabilidade pelo risco, de acordo com a teoria da responsabilidade objetiva, que parte da ideia justamente de quem está introduzindo a tecnologia e pega o lucro advindo dessa tecnologia é a pessoa que está em melhor posição para responder pelos ônus que dela advém. Então, a resposta à nossa pergunta seria a D, responsabilidade pelo risco, era uma pergunta bem tranquila. Sobre as nossas indicações de leitura, a gente tem o Marco Civil da Internet, o Direito Autoral, Responsabilidade Civil dos Provedores de Conteúdo, da Silmara Quinelato. É muito legal. Essa lógica é utilizada para definir a responsabilidade das plataformas na chamada guerra do copyright. Ela é um bom modelo para ser seguido para analisar danos causados por inteligência artificial, que é um problema fundamental da responsabilização por conteúdo gerado por terceiros. Então, a despeito de ser um texto falando sobre direito autoral, você pode transportar essa mesma lógica para a ideia de responsabilidade civil por IA. E o segundo texto é a iatrogenia e o nexo causal na responsabilidade civil. E essa é uma leitura extremamente instigante, é, porque dá uma analogia para a gente pensar nos danos causados de uma tal iatrogenia algorítmica. Isso aqui não existe, eu estou criando agora. Se vocês usarem esse termo, por favor, manda para mim os créditos, que seria aquele de que um prejuízo não vai vir de um defeito próprio do sistema, mas sim um subproduto de um funcionamento complexo. Uma analogia com a medicina, né? Que é um texto do Fernando Campos Scaff, professor também da USP, super interessante e muito interessante não, é extremamente interessante, mas é muito bom porque ele força uma reavaliação da ideia de nexo causal dentro da perspectiva de que aquela conduta gerou dano, mas o dano é um subproduto do próprio resultado esperado da conduta. Não sei se ficou muito claro, se vocês lerem o texto é curtinho, dá para ser encontrado na internet também fácil, porque o professor Scaff ele coloca os textos de forma gratuita no site dele. Mas é bem interessante, vocês vão entender que a iatrogenia seria um dano advindo de um próprio subproduto de um tratamento da medicina. E imagina um dano por iatrogenia algorítmica, ou seja, o próprio algoritmo ele acaba gerando dano pelo funcionamento correto dele. Então, isso seria muito curioso, tanto para eximir a empresa, quanto para conseguir condenar a empresa por esse dano. Eu espero que vocês leiam também, até para vocês aumentarem o repertório de vocês e serem pessoas que conseguem pensar nas novas fronteiras do direito à inteligência artificial. Essas são as referências para a aula de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Eu gostei muito de dar essa aula de responsabilidade civil para vocês. E a gente se vê na próxima aula para falar sobre outro tema de direito e inteligência artificial. Tchau, tchau.